Olá amiguinhos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal David Dev. Eu sou o Délio e hoje a gente vai ver como que a gente pode escalar banco de dados utilizando AWS RDS. Beleza, amiguinhos? O que seria, né? Antes da gente até entrar no assunto, eu queria balizar um pouquinho o conhecimento, né? O que é escalar e o que é o RDS? Primeira coisa, o que é o RDS? Ele é o Serviço de Banco de Dados Gerenciado da Amazon, ou seja, o que seria Serviço de Banco de Dados Gerenciado? Trocando em miúdos, você não precisa subir uma máquina e você instalar o banco e manter o banco ali na máquina. A Amazon já dá isso para você. Você com alguns cliques ali você consegue subir uma instância de banco de dados e começar a usar. Então, se você usa, obviamente, a infra da Amazon, você pode ter backups automáticos, você pode ter patches automáticos de segurança. É fácil de escalar, tanto vertical e horizontalmente. Aí eu vou falar um pouquinho o que é essa escala, né? E a horizontal é somente leitura no âmbito desse vídeo. E você também consegue ter um recurso bacana, que é o multi-AZ, que dentro das sub-regiões da Amazon, você vai ter essas instâncias ali de redundância, né? A gente sabe, por exemplo, na região de São Paulo, a Amazon tem sub-regiões aqui dentro, tem data centers diferentes. E aí ele cria para você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Então, basicamente o RDS é isso. Você só sobe e utiliza o banco. Você consegue fazer algumas configurações, mas a Amazon cuida de configuração de máquina, enfim. E escala? Quando a gente fala em escala, né? Eu não vou aprofundar muito aqui no tema, mas basicamente, quando a gente falar de escala horizontal, quer dizer que eu adiciono mais componentes no ecossistema e a gente configura ali um balanceamento de carga para dividir a carga entre esses componentes. Quando a gente fala que a gente vai escalar horizontalmente uma API que está num container, por exemplo, a gente sobe containers em paralelo e o load balance divide a carga ali para a gente conseguir escalar horizontalmente essa nossa API. E no banco a mesma coisa, a gente consegue fazer isso na Amazon só para leitura. Para escrita é um pouquinho mais complexo. E eu vou falar provavelmente em outro vídeo. Vertical. Quando a gente fala escalar vertical é quando a gente aumenta a capacidade de um componente. Ou eu aumento memória RAM, ou aumento disco, ou processamento, ou tudo isso. Tá bom? Beleza, tudo isso para a gente poder agora falar o que é como que a gente pode escalar banco de dados na Amazon. Em uma API, por exemplo, quando a gente vai escalar, conforme a gente vai tendo usuários, é muito fácil a gente fazer isso, porque a gente tem o configurado ali, né? A própria Amazon, por exemplo, ou qualquer provedor de cloud, tem componentes onde, conforme vai aumentando usuários, você escala horizontalmente e vai criando vários containers de API para dar conta desse request. Qual que é o grande problema? Não adianta eu escalar horizontalmente infinitamente essa minha API, porque no final meu ponto de gargalo vai ser ali embaixo, o banco. Eu posso ter 400 containers com a minha API rodando, beleza, mas meu fluxo de dados ali para o banco vai concentrar leitura e escrita em um único ponto, eles vão convergir para um único ponto. Tem algumas formas de se trabalhar, eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar de design de sistema, que eu estou planejando alguns vídeos para isso. Mas nesse contexto, como que a gente pode fazer para melhorar aqui a capacidade do banco? Na Amazon, né, na AWS, o que a gente pode ter? A gente pode ter um banco master, que é nosso banco principal. Vou subir esse banco principal e eu posso criar réplicas de leitura. A minha master eu vou usar somente para escrita e vou criar réplicas desse meu banco de dados que vai acontecer com alguns cliques só eu crio, a gente vai ver isso, e eu crio várias réplicas de leitura. E aí eu posso ter essas read réplicas que a gente chama, que seria minha escala horizontal ali para leitura. Você fala, pô, mas só para leitura? Isso aqui já vai tirar uma carga bem grande, dependendo da sua aplicação. Uma aplicação aí de CRUD, né? Você pode ter aí cerca de 50% só de leitura e aí você já vai aliviar bastante o seu banco master aqui.
Ah, mas é escrita, minha aplicação só escreve bastante. Aí é um outro contexto que a gente pode ver como que a gente escala, né? A Amazon, ela para o RDS ali que usa SQL Server, Postgre e MySQL, ela não escala escrita automaticamente. Você pode usar o Aurora ali que você consegue escalar, o Dynamo também, mas ele é não relacional, ou usar o Cassandra, por exemplo, tá bom? Beleza. O que mais que a gente pode falar sobre essas réplicas de leitura que a gente contextualizou aqui, né? Então, só resumindo também, vou ter meu banco master, vou criar réplicas de leitura e vou fazer a leitura só nessas réplicas. Vou deixar o banco master para receber escrita, porque aí ele vai aumentar a capacidade de escrever também e divido a escrita ali nas minhas réplicas. Então, a réplica ela pode ter um delay, você tem que estar ciente disso, é uma constraint aqui que você tem que considerar. Alguns milissegundos, alguns segundos você vai ter, dependendo do seu fluxo de dados de escrita na master, né? E dependendo assim, a gente vai ver que a gente pode criar um banco master com uma configuração de 32 GB de RAM e as nossas leituras com 2 GB e menos processamento. Tudo isso vai impactar aqui nesse delay, tá? Então é uma coisa para ficar atento. As read réplicas, elas usam um esquema de replicação nativos dos bancos disponíveis, então do MySQL, do SQL Server e do Postgre, é nativo que a Amazon utiliza esses recursos nativos dos próprios bancos, tá? Não foi nada ela que inventou, não. E a gente tem uma constraint aqui que é o seguinte, a gente pode ter no máximo 5 read réplicas a partir de uma master. Tem uma gambiarrazinha que você consegue fazer para aumentar, que é a partir da master, crio 5 réplicas e a partir de cada 5 réplicas dessa, eu consigo criar mais 5 réplicas de leitura em cada uma e chegar em 25. Como que você faz a sua aplicação lidar com essas réplicas? Hoje, se a gente tem só um banco master ali, provavelmente você tem uma configuração do string de conexão para sua aplicação e você usa ela para leitura e escrita. Talvez, e não só talvez, mas você vai ter que mudar um pouco o approach da sua aplicação, mas nada demais também. E aí, se você usa o repository pattern, você pode ter um pattern read-only. É bem comum a gente ter isso, né? Ter um repositório read-only, que é só para você fazer as suas consultas, e ter outro que você faz as escritas. Ou pode ser o mesmo e você só muda chamadas e injeta ali na sua aplicação da forma que você preferir. Para fazer ali o balanceamento de carga entre as nossas réplicas de leitura, você pode usar um plugin, né? E depende do conector ali que você está utilizando, na linguagem que você está utilizando, né? PHP tem alguns para MySQL, por exemplo. Você pode utilizar essa ferramenta aqui, o HAProxy, e fazer roteamento para leitura e escrita. Ou tem um método que eu recomendo bastante utilizar, e eu utilizo, é o Route 53, usando o balanceamento por peso, né, que é o Weighted Routing. Como funciona? Na nossa aplicação, a gente teria o repositório de escrita e o read-only. Escritas, eu vou ter a URL, esse repositório de escrita, eu vou ter a minha string de conexão para o banco master de escrita, beleza. Os de leitura, eu vou ter uma URL também para esse banco de leitura, só que eu posso passar pelo Route 53. E se eu tenho 5 réplicas, eu posso falar para o Route 53 fazer o balanceamento da carga que vem e distribuir nos destinos. Funciona como um load balance, tá? Então eu vou colocar minhas entradas lá no Route 53 falando, ó, eu tenho o banco 1, 2, 3, 4, 5 e o 1 é 20% da carga, o 2 20% e assim por diante, e ele vai balancear para você. E aí lá na sua aplicação você coloca uma URL só de uma entrada de DNS lá do Route 53. A gente vai ver como que a gente faz isso. Qual que é a vantagem disso? Você não precisa ficar mudando a lógica da sua aplicação se você tiver 4, 5 réplicas. Você tendo uma entrada DNS ali no Route 53 para sua VPC, que a gente vai ver como que a gente cria, e aí você consegue fazer esse roteamento, esse balanceamento pelo peso. Beleza, como que a gente faz isso na Amazon? Vamos vir aqui então em RDS. Em RDS eu vou vir aqui em Databases, vamos criar aqui um banco novo, beleza? Vou deixar no Standard aqui, vamos criar aqui com MySQL.
As opções que a gente tem aqui para fazer nessas réplicas de leitura, MySQL, Postgre, Oracle, o SQL Service e o MariaDB. Então vamos deixar aqui na versão 8 do MySQL. Vamos pôr aqui para ele mostrar as instâncias de free tier. Essas instâncias de free tier, só para a gente testar aqui, ela não vai ter multi-AZ, né, nas sub-regiões da Amazon, mas você pode mudar aqui os templates e criar em várias regiões, tá? Beleza, vamos chamar esse aqui de MasterDB, né, que é o nosso banco master. As credenciais de segurança, vamos deixar um auto-generated password, porque a gente não vai acessar esse banco, eu só vou mostrar o processo de criação. E vai ser uma T3 micro aqui, né? Você vê que a gente consegue criar as nossas instâncias aqui. Se você está começando sua aplicação, você não precisa já colocar a sua aplicação com 32 GB de RAM. Por quê? Na Amazon é muito fácil escalar verticalmente, né? Você aumentar a capacidade de memória do RDS. Então você pode criar aqui, vou criar com a micro aqui que tem 1 GB de RAM. Se minha aplicação crescer, eu vou lá e escalo ela verticalmente, o meu banco master para escrita. O que muda, né, de uma versão para outra? Vai ser a memória RAM, o disco você pode colocar para ele crescer conforme necessário, e o que vai limitar também é o número de conexões simultâneas, né? Para cada que está ligado ao uso de RAM, né? Abrir conexão com o banco, ele usa memória. Então, para cada tipo de instância e quantidade de memória, você vai ter um número máximo de conexões que seu banco vai aguentar. Quando começar a dar problema, você vai saber que você vai precisar escalar verticalmente, ou o ideal é não esperar dar problema e ficar acompanhando, monitorando o banco, né? Beleza, vou deixar com 20 GB, ó. Enable Storage Outscaling. Você consegue escalar verticalmente essa instância de banco em storage se for necessário. Escolhe a VPC, a subnet, né? E vou deixar isso aqui, ó, Public Access, No. Isso aqui é segurança, pessoal. A gente nunca cria um banco que tem acesso externo, né? A gente cria dentro da nossa VPC e privado da nossa VPC. Qualquer acesso a esse banco tem que ser pelos componentes da sua VPC. Mas preciso fazer manutenção do banco. Cria uma máquina com IP público, né, que sirva de bastion para você. Você entra lá e faz o que precisa e sai fora, mas não vai deixar seu banco aberto exposto aí para estar sujeito à invasão. Beleza, aqui está tudo certinho. E beleza, Password Authentication aqui e vamos criar nosso banco. Beleza, agora ele vai ter o processinho aqui de criar uns 2, 3 minutinhos e eu já volto para a gente criar as réplicas de leitura. Fazer o seguinte, pessoal, enquanto ele está criando, já vamos lá no Route 53 aqui. Vamos fazer o seguinte, é um recurso bem legal do Route 53. A gente consegue vir aqui, ó, vamos supor que eu tenho vários componentes dentro da minha VPC privada. E os componentes da Amazon, ele tem uns nomes estranhos, umas URLs estranhas. Eu consigo criar dentro da minha VPC uma hosted zone privada com o meu domínio. Ali que só vai valer dentro da minha VPC, não vai estar disponível fora. Como que a gente cria isso? Ó, a gente pode vir aqui em Created Hosted Zone e falar que vai chamar david.dev, beleza? Vou marcar aqui, ó, que é privada e vai estar na minha VPC. E aí vou deixar lá na US East 1, que é Virgínia, e na minha VPC aqui, ó. Quando eu fizer isso aqui, ó, criar minha hosted zone, o que eu consigo fazer? É bem bacana. A comunicação entre meus componentes dentro da minha VPC, eu posso fazer por aquela URL. Então eu crio entradas aqui. O que eu consigo fazer aqui, pessoal? Eu consigo então, ó, lembrando, né? Eu criei uma hosted zone aqui dentro da minha VPC. Então eu posso nomear meus componentes e colocar aqui, por exemplo, vamos chamar de write-db.david.dev. Isso vai funcionar só dentro da minha VPC. Então, da minha API que está dentro da minha VPC ali, dentro da minha subnet privada, se eu configurar na minha aplicação essa URL, ela vai bater lá no meu componente. Não preciso ficar colocando aqueles nomes bizarros que a Amazon cria. Ó, vamos pegar aqui
Ele já está quase criando, mas a gente já tem o endpoint aqui, ó, do banco. Então eu vou copiar isso aqui. Aí eu vou pôr aqui, né, o CNAME. Vou colocar um alias aqui, um apelido para outro recurso, né, da nossa VPC. E esse aqui é o URL do nosso banco aqui, ó. Boa. Beleza, pessoal. Criamos aqui. Então, na minha aplicação, eu não preciso colocar essa URL aqui, lá no repositório de escrita, né? Nos repositórios de escrita. Eu vou colocar write-db.david.dev. Por quê? Se em algum momento eu precisar trocar isso aqui, eu não preciso mudar a minha aplicação. Eu venho aqui e troco meu apontamento. Porque esse aqui é instantâneo, já que eu estou numa hosted zone da minha subnet privada. Não adianta você chamar write.db-db.david.dev de fora, não vai dar certo. É só dentro da sua VPC. Para comunicação entre os componentes e facilitar isso aí. Vamos ver então como a gente cria a réplica de leitura, né? Só voltando, escala vertical, que a gente vai fazer na master, quando a gente precisa aumentar a memória, aumentar a capacidade de escrita desse banco. E leitura a gente vai escalar horizontalmente, colocando réplicas de leitura, né? Réplicas que são somente leitura, não tem escrita. Então venho aqui, ó, seleciono o banco, Create, Read, Replica. Beleza. É fácil assim, pessoal, não tem muito o que configurar, tá? A gente vai abrir aqui, vamos colocar aqui como read 1. Aqui vamos colocar como Virginia mesmo. Vamos deixar a instância como T3 micro. Dados de storage não vamos alterar. Não vamos criar multi-AZ aqui. Não vai estar publicamente acessível o nosso banco, só dentro da VPC. Nosso grupo de segurança já criamos, beleza. Configurações de backup aqui que você pode... Quando eu falei, né, que o RDS ele te dá backup automatizado, é só você habilitar o auto backup aqui. Ele já vai fazer diariamente para você. Você configura a janela de backup, tá? Então, bora criar read replica. Já está criando, pessoal. O que vai acontecer aqui? Vamos supor que eu comecei meu banco de dados e ele já está ali fritando de receber dados. Quando eu crio o read replica, ele vai pegar todos os dados que estão lá e vão jogar na minha réplica, tá? Não precisa se preocupar, mas meu banco já tem 10 GB. Se eu criar uma read replica, ele vai começar de agora? Não. Ele vai pegar e vai fazer um snapshot lá do banco da master e vai jogar aqui na read replica para você partir ali e ficar iguaizinhos os bancos. Posso vir aqui, ó, vou criar uma outra réplica. Vou chamar de read 2. Vou deixar o resto tudo igualzinho aí, sem configurações para mexer. O que é que ele está reclamando? Read 2. Tá bom. O que acontece? Como a gente já está criando uma réplica de leitura aqui, precisa esperar realmente ele acabar, porque ele está no status modify, que a gente só consegue criar, né, alguma coisa em cima do banco se ele tiver com status de OK. Então vamos esperar, temos que esperar. Bom, ele acabou aqui, pessoal, de fazer a mudança no MasterDB, porque ele precisou fazer mudança no nosso banco principal para falar, ó, tem uma réplica que você vai precisar alimentar. Se você vir aqui no MasterDB, ó, ele tem aqui as configurações de replicação, né? Então ele fala aqui que a gente tem o read 1, que a fonte é o MasterDB. Ele vai dar o replication state e o lag aqui. O lag é o delay de atualização entre as duas réplicas. Você pode acompanhar. Inclusive você pode pôr alarme em cima disso aqui. Se o lag estiver muito alto, está acontecendo alguma coisa no seu banco. Então, ó, vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar mais uma read replica. E vamos chamar de read 2. Não vou mexer em mais nenhuma configuração. Vou deixar assim. Create read replica. Olha lá, ó, ele já vai criar, né? Ele vai começar a modificar esse banco aqui. Vamos ver. Ah, ele já está setado. Aqui, ó, se a gente entrar agora, temos duas réplicas aqui, ó. Ele não deu state ainda nem o lag, porque ele está criando esses dois bancos. Mas com isso já é suficiente para a gente fazer o seguinte, ó. Beleza. Eu tenho aqui no Route 53, criei aqui, né, meu hosted zone privado dentro da minha VPC. E agora
A gente já fez aqui, criar o URL por write, então vou lá no meu repositório da minha aplicação e vou configurar que esse é o URL de write, ele já vai bater lá no banco. Como que eu balanceio a carga de leitura, sem ficar precisando mudar a minha aplicação? Vou ter lá a minha aplicação, meu repositório de leitura na minha aplicação e vou criar uma entrada aqui, ó, vamos chamar de readdb.david.dev cname, vamos pôr aqui o primeiro URL aqui, ou ele nem tem isso ainda, ele nem tem ainda, pessoal, porque ele está criando. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, ó, tô aqui, vou pegar o URL e vou lá, cname, e aí vem o pulinho do gato aqui, ó, routing policy. Ao invés de simple, eu vou deixar weighted, que é por peso. Como a gente tem duas réplicas de leitura, né? A gente pode colocar aqui que é 50. E a record ID vamos chamar de read 1. Beleza. Esse readdb david.dev ele está configurado para 50% dos meus requests vão cair aqui, né? Beleza, então eu tenho que criar os meus outros 50%, né? Porque se eu estou falando aqui que o peso, né, desse carinha aqui é 50, eu preciso dar o outro peso para poder dividir o banco, a carga entre eles dois. Então eu vou aqui em Create Record e vou criar com o mesmo nome, read-db cname, aqui é o URL do meu banco, né, lá que vai ser read2, vou chamar aqui de weighted, o peso vai ser 50 e esse cara aqui vai ser meu read2. Esse valor aqui, ele pode ser de 0 a 255, mas como a gente criou duas entradas, cada uma com peso de 50, ele vai distribuir o peso meio a meio ali, tá bom? Então vai ser 50% do tráfego para cada um. Como que ele vai fazer isso? Problema do Host 53. Ele vai direcionar e vai garantir para você que vai direcionar esse tráfego 50%, já que você tem, né, duas entradas aqui, cada uma com o mesmo valor, tá? Então, esse 50 não é o percentual, tá? Deixar bem claro, esse número pode ser de 0 a 255. Mas, pela lógica, como a gente colocou duas entradas com pesos iguais, 50-50, ele vai dividir por 2 esse tráfego. E é isso, amiguinhos. Aí lá na sua aplicação você vai colocar read-db.david.dev como URL de conexão e a mágica acontece. Quando o seu repositório for bater lá, né, ele for resolver esse nome dentro da VPC, ele vai direcionar. E aqui a gente poderia adicionando. Poderia ter o readdb aqui weighted com mais 50 para um read 3, para um read 4, para um read 5, por exemplo. Beleza, amiguinhos? Espero que tenham gostado desse vídeo. É bem interessante essa questão de criar réplicas de leitura para você escalar a sua leitura, você escala horizontalmente e a escrita você escala só verticalmente. Como que escala a escrita? Vamos falar disso mais para frente um pouquinho. E o mais interessante aqui é você utilizar o Route 53 para não precisar ficar mudando a sua aplicação. Você tem um repositóriozinho lá que está apontando para o URL e essa URL tem o carinha que faz o balanceamento de carga lá na frente. Beleza, amiguinhos? Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, habilite o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.